Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e hoje nós vamos estudar um texto do irmão Samuel Meira Mouta. Ele é lá do Rio de Janeiro, mestre em teologia, pós-graduado em gestão de pessoas, bacharel em ciências contábeis e teologia. Ele também é pastor da primeira igreja batista no Barreto, em Niterói. Além de tudo, ele é missionário das missões nacionais e é gerente executivo de missões. Então, o pastor Samuel Mouta não é pouca coisa não, né, irmãos? Então, vamos aprender com ele o texto que ele escreveu chamado O que significa ser discípulo, que foi escrito para o Manancial, que é uma produção da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem meditações diárias para a sua vida espiritual, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar. E todas as mensagens são baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que nós precisamos aprender. E eu tenho certeza que depois de aprender, você vai compartilhar com os outros. Ok? Então, vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos compreender o significado do discipulado. Queremos seguir a Ti, Senhor. Ensina-nos, dá-nos força e discernimento para a gente não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o pastor Samuel Mouta escolheu Lucas 9, versículos 57 até o 62, 62, para ser o nosso texto de inspiração. E esse texto vai falar do preço de seguir a Jesus. E diz assim, ó. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que vá. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. E o outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que eu antes me despeça da minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém? Dura palavra essa, né, irmãos? Bom, então o pastor Samuel Mouta escolheu o versículo 57 para ser o versículo principal e diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Bom, irmãos, então, olha só, a gente vai falar sobre discipulado. E o que era o discipulado naquela época lá de Jesus, né? Discipulado era uma prática comum entre os antigos filósofos gregos, entre os rabinos judaicos, mas também era uma prática comum entre os profissionais. Então, a profissão ia passando de pai para filho e para aquelas pessoas que resolviam ser discipulados por aquele profissional. Então, ele poderia ser um carpinteiro, um alfaiate, um sapateiro, enfim. Ele já ensinando aos jovens o ofício, para que eles se tornassem aprendizes e futuramente, então, pudessem ter aquela profissão. Bom, então, quem tinha interesse em aprender com aquele mestre, com aquele professor, o que fazia? Passava a seguir aquela pessoa e imitá-la. Era isso que fazia aquele que queria aprender uma profissão. Isso era uma prática comum no tempo de Jesus Cristo, né? Todo mundo sabia o que um discípulo fazia. E aí, o que Jesus fez? Ele entrou na moda, ele também convidou as pessoas que ele queria para segui-lo. Ou seja, para que as pessoas fossem discípulos dele. Ora, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que tem um cara lá que fala assim: ó, Jesus, eu vou seguir você para onde você for, não tô nem aí, ó, tô com você e não abro. E assim, Jesus
chamou a atenção dele, né? Ele falou, olha assim, você pode me seguir assim, mas você tem que pensar direito. Por quê? Você vai pagar um preço alto por essa decisão que você vai tomar. Então, assim, quer seguir a Jesus? Ok. Você quer me seguir? Tudo bem. Mas tem uma conta e essa conta vai chegar. Você vai ter que pagar o preço de me seguir. Bom, a nossa lição de hoje nos ensina que esse conceito de discipulado, ele precisa ser resgatado, né? Porque Jesus Cristo não convidou ninguém para ser seu fã. Uhul, Jesus, Jesus. Não, não é nada disso. Ele não convidou ninguém para ser torcedor. Ele não convidou ninguém para criticar, para ser crítico da fé, nem filósofo da religião, nada disso. Ele chamou cada um de nós, ele me chamou. E chamou você para quê? Para ser discípulo dele. Então não é bagunçado assim. É uma decisão difícil a ser tomada, né? Porque implica em muitas coisas. E a gente não está falando aqui em religião, não está aqui falando de dogmas, não está falando nada disso. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Se dispor a segui-lo por onde quer que ele for, custe o que custar. Isso é uma decisão muito, muito, muito séria. É um compromisso de pisar onde Jesus pisou. É honrar Jesus Cristo pela obediência. Então a gente tem que praticar as coisas que ele praticou. Tudo que Jesus fez, nós temos que nos dispor a imitar. Não é fácil não. Mas o nosso dever é agradar Jesus Cristo, nosso Salvador, uma vida de testemunho diante dele e diante do mundo. É mostrar para as pessoas que nós temos realmente seguido a Jesus. Não é falar assim, eu sou da igreja tal. Não, não é disso que Jesus está falando. Ele quer saber de pessoas que sejam disponíveis a segui-lo. Que na hora necessária vai falar a verdade, vai ser honesto, vai proteger o órfão, a viúva, aquele que vai ter disposição para abençoar os outros, aquele que vai estar disponível para se arrepender dos pecados e confessar, enfim, uma vida íntegra diante do Pai. E a gente tem que imitar Jesus em todas as coisas, não é pouca coisa não, irmão, é em todas as coisas. Por quê? Porque a gente tem que buscar fazer o que Jesus, exatamente o que ele faria. Aí, só assim que a mensagem do Evangelho vai transformar o mundo. Porque assim, de boca, nós somos mais de 60 milhões. Nossa, quanto crente, né? Quanto evangélico que tem. Mas não vivem como Jesus viveria, né? Então, eu canso de dizer para os irmãos, eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, e geralmente eu pergunto, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou evangélico. Mas é o evangélico que não lê a Bíblia, que não ora, que não obedece a Jesus, que furta, que rouba, que mata, que estupra, que... Então aí é fácil, né? Língua não tem osso. Aí é fácil falar, eu vou traficar, então domingo eu vou para a igreja, e nos demais dias da semana eu vou para o local onde existe a venda de drogas ilícitas. Então, assim, isso logicamente é um polo totalmente diferenciado, mas nas pequenas coisas também a gente diz que segue a Jesus e não segue, né? Então, assim, não criticando quem fala que é evangélico, que é cristão e não é. O que eu estou dizendo é que se você se disponibilizar a ser um cristão, você vai ter que se esforçar para andar nas pegadas de Jesus. É fácil? Não, não é. Não é, porque a gente é pecador, porque a gente faz tudo errado, né? Mas nós temos que ter o discernimento de tentar e pedir perdão toda vez que a gente errar. Tá bom, irmãos? E só assim, nessa situação é que o Evangelho vai realmente transformar o mundo. Porque aí as pessoas vão ver que a gente é de verdade um discípulo de Jesus Cristo. Pela glória de Deus.
Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Você está disposto a dizer isso a Jesus? Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Não é pouca coisa não, irmãos. Então, antes de fazer essa oração, a gente tem que refletir. Porque senão a gente vai se tornar mentiroso. E o Senhor não se agrada da mentira. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que, olha, o abraço é um encontro de 2 corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós, que nos propusemos a ser discípulos de Jesus, temos o dever de abraçar o outro. Nós não somos porcos-espinhos. Amém? Bem, eu também quero que você se lembre todos os dias que Deus é a sua força. Ele é tudo que você sempre precisa. Vai lá no Salmo 73, versículo 26 e se certifica disso, tá bom? Eu me despeço agora com a palavra de ordem que é confia em Jesus.